A palavra de Deus, ela nos convida a orar sem cessar. Quando a gente depara com essa insanidade, que nós temos que conviver com ela, aí nós observamos, lendo as Escrituras Sagradas, meu reino é chegado até vós. Né? E esse reino de amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, os 9 frutos do Espírito Santo. Né? E nós temos que dar a mão à palmatória. Né? Todos nós, sem exceção. Por quê? Está escrito que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Né? Então não adianta você falar que você tem uma religião, né, que seu bisavô foi padre, que seu tataravô foi pastor. Cada geração, de geração em geração, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Quando você lê lá no livro de Êxodo, aí Deus fala com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Moisés não tinha muita noção. Né? Ele não tinha muita noção de que ele nasceu, né? E que a irmãzinha dele, a Miriam, né? E o irmãozinho dele, Arão, tomou conta dele. Né? Ele tinha 3 meses. E pela lei dos hebreus, isso ia passar o cerol nele, né? Aí o que a mãe dele fez, estrategicamente, Josebede? Ela colocou ele no cestinho e lançou rio abaixo, no Nilo. Aí, fatalmente, né, ele virou comida de peixe, ele ia ser comido por um peixe. A irmãzinha dele, né, ficou olhando ao longe, o cestinho indo, e aprove a Deus pela sua misericórdia, que se renova a cada novo amanhecer. E ali a filha de Faraó viu aquele cestinho, né? E lá tinha aquela criancinha linda, né? Ela pegou aquela criancinha, né? E pediu para uma das suas servas lá que arrumasse uma babá para o neném, né? E quem foi a babá dele? A própria mãe, as hebreias, né? Porque as hebreias eram as escravas, né? Eram as escravas de Faraó. E ali Moisés cresceu naquela atmosfera, né? Aquela atmosfera de Babilônia, de Faraó. E quando ele tinha 40 anos, ele teve essa visão gloriosa. Né? E o que a gente aprende? A gente aprende que Deus, ele é estrategista. Moisés ficou 40 anos, né, numa escola de Faraó. E o que a gente aprende é que aos 80 anos, né, lá estava Moisés, né, vivendo aquele espetáculo de poder reconhecer que ele precisava 100% da misericórdia de Deus. Né? Tinha feito muita bobagem, tinha matado quando era jovem, escondeu o corpo lá na areia, né? Meu irmão, o que a gente aprende quando você está perto de 70 anos, né? Aí você vai lá no livro de Daniel, né? Daniel ficou 70 anos no cativeiro. 70 anos não são 70 dias, né? Sobre aquele regime lá também, muito parecido com o regime que passou Moisés. Né? Moisés, lamentavelmente, ele fez coisas que entristeceu o coração de Deus, né? Mas ele tinha muito crédito com Deus, né? Deus mandou que ele olhasse lá a terra da promessa e falou com ele que ele não ia pisar naquela terra. Né? E Josué e Caleb, né, continuou a missão de Moisés, isso já com seus 120 anos. Né? Aí eu estou lembrando aqui, né, quem é que consegue fazer 120 anos nos dias de hoje? Né? Muito raro, né? Eu conheço uma mulher que tem 105, conheço um primo que tem 103, né?
Conheço o irmão, o filho o pai do irmão Du, né? Tem 101. E eu estava lembrando, né? A gente comemorou no ano passado 130 anos do meu avô, né? Do meu avô materno, Turíbio Alves Melo, né? Nesse dia nós comemoramos também 70 anos da sua neta, que nasceu ali na Assis Chateaubriand 308, do lado do Palácio do Rádio, Palácio da Assis Chateaubriand, né? TV Itacolomi, sempre na liderança, Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. E nós aprendemos através dessa caminhada, né, que meus pais tiveram a grandiosidade, né, e a dignidade, né, de desafiar, sair da roça, né? Meu pai nasceu lá em Januária, né? Ele e meu tio José Carlos Cunha, né? E os primos Heráclito e Ortiga, né, nasceram lá em São Francisco, às margens do Rio São Francisco. A mãe deles, a tia Alzira, irmã do meu avô Arnaldo, que nasceu em São Francisco. E a minha avó, Bernadette Muniz, nasceu lá em Juazeiro, né? De um lado é Juazeiro, do outro é Petrolina. E Luiz Carlos Cunha, sobrinho, né? Meu tio teria feito aniversário agora, ele é de 92 anos, né? E o meu irmão, também Sérgio Luiz, nasceu no mesmo dia, 21 de agosto, teria feito 65 anos. Meu tio Luiz Carlos Cunha, sobrinho, porque o meu tio Luiz Carlos Cunha nasceu lá em Juazeiro e ele era batista, né? Ele era batista. E meu pai tem os livros dele, tem PH ainda, né? E quando eu passei por uma experiência que eu fui coroinha aqui na Capela Dom Bosco, Capela Cristo Rei, lá na Igrejinha da Ressaca, né? Nesse entorno aqui da região noroeste, né? Conheci todos os santuários de montanhas aqui. E através desse santuário de montanhas, né? Eu aprendi uma coisa muito nobre, né? Muito nobre. Eu amo os que me amam, né? E os que me buscam pelas madrugadas me acharão. Muitas vezes eu saía, né? E orava de madrugada, amanhecia o dia orando. E isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, né? Eu com 12 anos, em 67, eu fui na Igreja Batista do Renascença. Hoje eu até tive com a Ilvana, que é filha do pastor Ilmar Mendes, né? E o pastor Ilmar Mendes foi um grande homem de Deus, né? Aqui na região do Glória, na rua Nova Jerusalém. Aqui na rua Progresso, né? Colado aqui onde é que tinha o bonde, na Praça São Vicente. Inaugurado no dia 30 de setembro de 1960, né? E aí você vai lembrar de Brasília, né? Brasília surgiu lá em abril de 60. E agora acabou de fazer aniversário a Ana, que é viúva desse meu tio Luiz, que tinha feito aniversário agora. A Ana e o Procópio fizeram 85 anos, né? 85 anos. No mesmo dia que o Procópio nasceu o Ronaldo, né? Gaúcho, né? Que também teve uma experiência tremenda aqui, né? No R49, Meteoro Atleticano. A mãe dele estaria fazendo aniversário de 49 anos. Aliás, fez aniversário e ela foi homenageada pela torcida do Galo lá no Independência, né? Aquele bandeirão. E aí eu fico pensando, né? Dentro ou fora das quatro linhas, né? A gente extrai lições de precioso valor, né? A palavra Fábio, né? Fábio, ela mexe com a emoção quando você imagina, né, que a minha neta vai fazer 7 anos e ela batia palma pro Fábio, né, quando ela tinha 3, 4 aninhos. Ela foi no Mineirão, ela ficou maravilhada. Ela só reclamou do barulho e falou comigo que aquele raposão e aquele galo doido é muito feio, né? Ela era criança, então ela tinha dificuldade de assimilar, né? Ela foi nas festinhas, né, do galo doido, nas festinhas do raposão. Ela achava um absurdo, né? E aí a gente vai tentar convencer ela, né? Vai tentar convencer ela que o galo é bonito. Ela não gosta do galo. Não, o galo é feio. E o avô dela, né? Ele é galo. E eu sou torcedor do Cruzeiro, né? Agora, por causa do Tostão, né? A Tostão, porque o Tostão era a grande
revelação do Cruzeiro em 62, né? E o Pelé era a grande revelação do Santos, né? Ganhou tudo, Pelé ganhou tudo, né? Ganhou 5 títulos brasileiros, 2 Libertadores, 2 Mundiais pelo Santos, e de sobra ainda ganhou, né, 3 Mundiais pelo Brasil, né? 58, 62 e 70, né? Quando foi em 74, o Pelé achou melhor já pendurar chuteiras, né? Aí em 74 eu lembro do programa do Silvio Santos, né? Boa Noite Cinderela, quem que estava lá? O Márcio Greik, né? O mais importante é o verdadeiro amor. E por que que a gente está lembrando disso, né? O grande comunicador Silvio Santos, né? Ele era judeu, né? E ele lia a Bíblia, ele lia o Antigo Testamento, né? E um belo dia, lá em 98, né? O garçom, né? Muito parecido com a história bíblica, né? Que tinha um garçom, né? Que José falou com ele, né? Para aquele garçom, né? Para lembrar dele, né? E José ficou na prisão e ele interpretou os sonhos, né? As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, né? E curiosamente, esse garçom, né? Ele chamava José, chama José, né? Ele deve estar vivo. E ele falou com a senhora Iris: olha, a senhora Iris, estamos orando pela senhora, né? Para que Jesus possa abençoá-la. E isso foi em 98, né? Aí eu fiquei lembrando, né? Em 98 surgiu aqui em Belo Horizonte o Dia do Trono, né? E foi um espetáculo glorioso, 2001, eu tinha acabado de sair do... Foi aniversário do Palharins, eu tinha acabado de sair da UTI, né? Eu estava com 46 anos e o Palharins com 46 anos. O Palharins é o pregador do telhado, né? Ele é de uma geração de... começou lá, né? Na quadrangular, e eu também comecei, né? Eu tive a oportunidade de estar na quadrangular naquela época também. E eu lembro que a turma imitava o Silvio Santos, né? Muitos jovens pastores ficavam no espelho e imitando o Silvio Santos, né? Diz que nada se cria, né? Tudo se copia. Mas existe uma coisa que chama unção e carisma, né? Eu estava vendo uma dinâmica, né? Aí esse Portiolli, né? Ele é de junho de 1957. Que coincidência, né? Ele é de junho de 57. O Enio Meirelles é de 57, 1º de setembro. 33 dias depois, tem o Sputnik, né? Tinha até um conjunto do Sputnik, né? E o aniversário do poeta Guido, né? Ele fez uma música linda, né? Existe uma parábola, um sonho para contar, falando da rebelião de um anjo muito mau, que o mundo é um diamante num precioso anel que se perdeu em um lamaçal, um dia num jardim que se perdeu num lamaçal, um dia num jardim, e o filho ainda moço, um príncipe, um rei dos reis, que disse: pai, não preocupe, se queres eu vou achar. E o filho partiu para longe, lutou contra o anjo mau, venceu a morte e de volta trouxe o precioso anel. Venceu a morte e de volta trouxe o precioso anel. Meu irmão, José do Egito, ele tinha um anel de Faraó, né? O anel é símbolo de autoridade. Agora, imagina você ter o anel de Cristo, né? O anel de Cristo é a aliança, né? É a aliança que ele derramou ali na cruz do Calvário, né? Porque diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, né? Os povos ocidentais não vão entender nunca isso, né? A aliança de sangue é a aliança oriental, né? E ali, aquele sangue derramado de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Não adianta você confiar, né, em sangue de bodes, em sangue de... A gente vê despacho nas encruzilhadas, né, nas matas, mas, meu irmão, isso tudo é abominação diante dos olhos daquele que tudo vê, daquele que tudo pode, né? Daquele que é o general que nunca perdeu uma batalha. Quando você lê a Bíblia, você vai entender que Jesus é um general, né? O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo não nos resistirá. Toda autoridade foi constituída por Deus, toda autoridade, né? Você vê uma pessoa de farda, é uma autoridade, né? Você vê uma polícia civil, é uma autoridade. Você vê uma polícia municipal, é uma autoridade, né? Você vê um cara com um apito ali, né? Ele para tudo, né? Ele para tudo. Agora, você sabia que Jesus, ele estava lá abençoando Estevão, né? Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu Jesus de pé, né? Jesus de pé, fortalecendo, abençoando aquele servo, porque aquele servo estava morrendo por amor a Cristo. Muitos não têm vergonha desse nome, né? Jesus fala assim, se envergonhar do meu nome, eu vou envergonhar de você perante o meu Pai, né? Você já pensou que papelão, que vexame, né? Lucas saiu, fugiu, né? Lucas vazou, né? Porque Lucas, ele achou que Nínive ia ser destruída, ia ser, né? E Deus ia passar o cerol, mas ele esqueceu que a misericórdia de Deus se renova a cada novo amanhecer, né? Aí os soldados viram que tinha algum problema com ele. Falou, olha, a sorte caiu em você. E sorte naquela época, meu irmão, era uma coisa muito séria. Eu lembro que a gente estava num grupo de oração, né? Aí tinha um sorteio lá para ver quem que ia numa determinada convenção. Deus não queria que nenhum de nós fosse na convenção. Aí nós colocamos um papelzinho em branco, saiu o papel em branco, né? Era uma convenção que tinha, mas não era uma convenção. A gente era jovem, a gente achou que... A gente tinha tudo de convenção, a gente queria participar, né? Mas havia convenções que às vezes os caras não eram comprometidos com a palavra de Deus. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Se você tem que pedir a Deus discernimento, né? O que é discernimento? É para você discernir entre a mão direita e a mão esquerda, né? Hoje há muito Maria vai para as outras, né? Ali está sendo curado, ali está recebendo cura, aí vai todo mundo, né? Ali tem um homem do chapelão, aí lá vai todo mundo pelo homem do chapelão. Ah, não, ali tem um outro homem que não é do chapelão, mas também é abençoado. Lá vai para todo mundo. Aí fica essa ciranda, né? Aí vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Nada contra aquele que faz a obra de Deus, né? Mas ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, né? Faz de qualquer jeito, né? Igual os filhos de Eli, né? Aí Samuel ouviu, Samuel era criança, né? Às vezes Deus pega uma criança. Eu vejo a minha neta, ela vai fazer 8 anos. Ela fala coisa que eu falo assim, gente... Quando a minha mãe agora, muito recentemente, na pandemia, teve um problema, todo mundo preocupado, né? Levando a minha mãe lá para o SUS, né? Para o carro, da ambulância, né? Aí ela confidenciou para a mãe dela, falou assim, não, a avó não volta aqui mais não. Eu já vi, ela virou estrelinha. Quem é que falou para minha neta? Ela tinha o quê? Isso foi 2020, era de 2017, já tinha 3 para 4 anos, né? Aí minha filha guardou aqui no coração dela, né? Aí passou sexta, sábado, domingo, né? Eu não pude ir lá, porque na pandemia eu era da área de comorbidade. Aí passou segunda, terça, quarta, aí faleceu ela, o Maradona e o pai do Zezé, né, São Francisco. Eu lembro que foi nessa virada, né, novembro, né? E a minha prima fez aniversário dia 30, né? A minha prima Letícia, né? Ela ficou triste, falou, ô prima, eu gostava tanto da sua mãe, né? Elas conversavam, né, pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais. E mal sabia a minha prima que logo depois ela ia, né, ano passado, ela nos deixou também. Numa data agora, semelhante a essa, né, de agosto, perto do Dia dos Pais, né? Logo depois do Dia dos Pais. E ela tinha perdido um tio também, né, o tio Luiz Cunha Ortiga, que morreu no Dia dos Pais, de agosto também de 2020. E
Perdemos também o nosso tio Nelito, Manuel Melo, né? O Manuel Melo também, ele tinha falado com minha mãe: Julito, você tem medo da morte? Tipo, pra quê, Julito? Jesus venceu a morte, né? Ele ficava aqui nesse quarto aqui, ó, e ele pegava a Bíblia, sempre meio-dia e sempre às 18 horas, né? E o filho dele é pastor, o Ronald, né? É pastor lá em Uberlândia, né? E foi aniversário do Rogério, cunhado dele, né? Rogério Castro, agora, dia 25 também. A gente tem muita gente fazendo aniversário, né, de agosto. Ontem foi aniversário do Naldinho, 40, ele tem a idade do SBT, 43 anos. Né? Hoje é aniversário do Serginho, né, que tem o mesmo nome do meu irmão, que faria 65 anos. E hoje o Serginho está fazendo 34 anos, né? E ele estava lá na consagração do irmãozinho dele, do Felipe, né? Lá no culto Quarta das Maravilhas com a pastora Laelce, né? E coincidentemente ontem eu estava com a pastora Laelce e estava refrescando a memória dela, né? Que há 17 anos atrás eu ganhei aquele concurso e o Cornélio Augusto leu, né? Aquela crônica minha, já mostrei aqui para vocês, né? Tem a foto minha com o Cornélio Augusto, com o pastor Márcio e com o Guido, né? Que o Guido também lançou O Amor é a Cor. Essa música que eu cantei é desse CD, né? E o Guido também escreveu esse livro, ó, O Zelo da Tua Casa. O Fábio tem um livro desse, né? O Fábio do Cruzeiro. O Zelo da Tua Casa, a mais, né? Eu sei, galera, que Deus, ele nos surpreende com alegres cânticos de livramento, né? E traz para a gente nobres sentimentos, né? E que é pelo amor que nós mostramos uns pelos outros, né? Que verdadeiramente, né, verão que nós somos discípulos de Deus, né? Eu queria fazer menção honrosa aqui também. A igreja, né? Todas as igrejas, sem exceção, né? Eu encontrei com a irmã aqui da comunidade Dom Bosco, né? Aí ela ficou feliz, falou: eu lembro do Padre Henrique, eu lembro do Padre Geraldo, né? E eu estudei no Colégio Padre Eustáquio. Só que chegou uma hora que eu vi que o celibato não tinha muito a ver para mim. Eu queria contrair família, eu queria ter uma filha, um filho, né? E eu glorifico a Deus que eu tenho hoje uma filha que vai fazer aniversário. Agora, né? O Moacir Franco estava meio doentinho, né? Não participou da cerimônia lá do Silvio Santos, das homenagens, mas ele ainda, né? Os filhos dele tentou preservar ele, o Guto. E eu agradeço pelo Moacir, né? O Moacir mandou um WhatsApp para minha mãe, né? Ô Julita, eu quero fazer parte dessa família linda, né? E mandou uma homenagem para o comandante Ortiga também, que fez aniversário agora. No mesmo dia, né? A viúva Helenice fez aniversário também, de 77 anos. Ela tem a mesma idade do Tostão, né? E coincidentemente São Paulo fez 470 e o Tostão fez 77 anos, né, em janeiro. Eu estava lá na festa do Cruzeiro, né? Eu estava lá, eu estou até com a camisa do Cruzeiro aqui para homenagear meu sobrinho, porque meu sobrinho, ele é apaixonado torcedor do Cruzeiro, né? E do Senna, do Ayrton Senna. Quando o Senna morreu, ele falava assim: mas ô pai, todo dia esse moço morre, né? E agora teve essa corrida aqui no Mineirão, nesse OK, e o Barrichello, né? A gente estava lembrando disso, o Felipe Massa, quase que ele morreu, né, Felipe Massa, né? O parafuso pegou na testa dele. E o Rubinho quase que morreu, né? Naquele 30 de abril, era sábado, o sueco morreu, né? O suíço, né? Morreu. Aí o Senna tava, né? O Senna, todo mundo viu que tinha alguma coisa errada com o Senna, né? O Senna parece que ele estava prevendo, fez uma previsão, né? Que ele não ia escapar daquela. Quem vai esquecer daquela curva, daquela maldita curva Tamburello, né? E daquela alça maldita daquele carro, né? Hoje a tecnologia, né, de computador, essa coisa toda, a gente não entende, a gente não é do ramo, né? Mas uma coisa que a gente entende é o seguinte, meu irmão: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Eu glorifico a Deus porque o Brasil vai ser uma nação feliz, né? Eu creio que o Brasil vai ser uma nação feliz. Nós estamos aí nas eleições, vamos orar, né? E aquele que vai tomar posse nas prefeituras, aqueles que vão tomar posse nas câmaras municipais, que eles tenham a responsabilidade, que nós estamos de olho neles, né? O brasileiro acordou, o brasileiro despertou do sono. Chega de tomar lá da cá, né? Antigamente os caras faziam e acontecia, hoje não dá mais, não tem mais tempo para corrupção, acabou. Vamos varrer a corrupção, meu irmão. Se você bater no peito e falar: a minha vida é do meu mestre, né?
Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, né? Como dizia Ludmila Fermer, né? E que Jesus, na sua infinita bondade, né, possa nos trazer, como dizia Nelson Ned, né? Que a gente possa ser guiado pelo brilho de sua luz, né? A minha vida agora é outra, né? Hoje eu vivo com Jesus e sou guiado pelo brilho de sua luz. Que o Senhor Jesus abençoe a todos e que a gente possa seguir com fé, né? Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Sucesso na voz de Antônio Marcos, sucesso na voz de Chitãozinho Chororó e sucesso na voz de Cláudio Fontana, que compôs essa música. Ele cantou dentro do Mineirão, né? Adeus, ingrata. E o nosso querido e saudoso Elmar Passos Toca Fundo faria 84 anos, né? A Deisimar faz aniversário agora, dia 29, né? A Deisimar também é daquela geração, né? Que tem a mesma idade da Xuxa, né? 61 anos, né? E para encerrar, né? Eu tive agora no Ia Amar Demais Ser um Bom Rapaz. O Vanderlei Cardoso, ele era da Adonep. E ele era o braço direito do Silvio Santos, né? Ele fez uma música Coração de Carne, né? A música é linda do Ed Wilson, né? A música é linda, né? A música é um apelo, né? Para que você possa pedir a Jesus para tirar seu coração de pedra e te dar um coração de carne, né? E a palavra fala, né, que é o martelo que esmiuça a penha, né? Então, Jesus, meu irmão, ele está, né? Ele está. Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a voz, cearei com ele e ele comigo, né? Então, dá lugar no seu coração para o Espírito Santo. Um abraço para o nosso Wagner Sadi, né? Cantor da Jovem Guarda. Ele está chegando aí perto dos 77, 78, a mesma idade do Márcio Greco, né? O mais importante é o verdadeiro amor, né? Essa música é uma poesia, né? Uma obra-prima, né? E que nós possamos, né, preferir uns aos outros em honra. Eu creio que a Igreja de Cristo no Brasil é uma igreja mais que vencedora, porque maior é aquele que está dentro de nós do que está fora de nós. Jesus está na sua mente, no seu coração, né, meu irmão? Está nos seus lábios. Confessa Jesus na sua mente, no seu coração. Eu abençoo a sua família com toda sorte de bênçãos. Amém?